Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Oi, boa noite, Carol, boa noite, Muniz, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, presidente Lula inicia hoje uma série de viagens pelo Brasil. Numa das paradas hoje em Pernambuco, ele anuncia investimentos de ampliação da refinaria de Abreu e Lima, que já foi alvo de denúncias de corrupção e superfaturamento dos governos petistas anteriores, né? É uma aposta arriscada começar esse tour aí justamente por lá? Olha, me parece, Carol, me parece uma insistência que tem mais a ver com a necessidade do Lula de provar um ponto contra a Lava Jato, do que com alguma necessidade estratégica real. Sim, o Brasil tem necessidade de ampliar o refino de petróleo para não ficar tão dependente da importação de combustível, né, de diesel, gasolina, como está hoje, e isso pode ter impacto no preço. Mas essa obra especificamente, assim como a do complexo lá do Comperj, aí no Rio de Janeiro, que também está nos planos da Petrobras para ser retomada, as duas são eivadas de denúncias de superfaturamento, de corrupção confessada por dirigentes da estatal, por empreiteiras, etc. E o próprio Lula admitiu isso. Na entrevista que ele deu na bancada do Jornal Nacional, na eleição de 2022, ele falou que não era possível dizer que não houve corrupção na Petrobras quando as próprias pessoas confessaram. Aspa para o presidente. Você não pode dizer que não houve corrupção se as próprias pessoas confessaram. Então, ele partiu de um ponto em que ele admitia que houve a corrupção e agora retoma obras em alguns dos símbolos dessa era. Símbolo de uma corrupção, de projetos que eram megalomaníacos, mas nunca se confirmavam na sua plenitude, tanto no potencial de emprego, que é uma das coisas que o Lula está evocando agora para justificar a volta do investimento em Abreu e Lima e no Comperj, quanto na competitividade, nessa competitividade do Brasil, seja na indústria naval, seja na autossuficiência de petróleo. Então, são projetos aí bastante contestados, mesmo no mercado, mesmo entre especialistas da indústria de óleo e gás. A estimativa feita pelo TCU e depois admitida até em balanço pela própria Petrobras é que cerca de 2 bilhões tenham sido gastos só em superfaturamento nessa refinaria de Abreu e Lima. E aí o que aconteceu? A primeira unidade entrou em operação em 2014, sem nunca contar com o aporte de recursos da venezuelana PDVSA, que seria sócia no empreendimento. O Chaves chegou aí à inauguração e tal, e depois não puseram um centavo lá. Vera, não sei se você vai lembrar, mas tinha a promessa de que iam fazer um gasoduto para trazer gás da Venezuela para abastecer Abreu e Lima. Era um negócio assim mega. Eu lembro bem, porque passando o recibo da idade aqui, eu cobri o lançamento da pedra fundamental de Abreu e Lima em 2005. Eu vi, a CBN me mandou como repórter para o Recife, eu fiz a cobertura lá do Lula, do Chaves e tal. E eu me lembro que na época a promessa era essa: vamos trazer gás da Venezuela para abastecer aqui a refinaria. E, bom, nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu, a Venezuela não pôs um centavo. Isso aí que você está citando se deu em 2005 e a primeira unidade da refinaria entrou em operação em 2014. Olha o gap de tempo para isso, 9 anos. Nunca ficou pronta na sua completude, e agora a ideia é ampliar essa primeira unidade e construir a segunda unidade que estava prevista no projeto original. Então, parece um projeto ali que você tem que espanar a poeira dele para ele parar de pé, e com todo esse esqueleto no armário que traz junto com ele, que é uma coisa que as pessoas não têm saudade, não é? O Lula parece nutrir uma impressão de que as pessoas o elegeram para ele tirar da prateleira esses projetos, quando não foi. Uma boa razão para a sua
uma boa parte da razão para sua vitória era uma intolerância em relação ao governo Bolsonaro. Votaram nele contra o Bolsonaro e não para o resgate desses projetos todos. Então, em vários momentos, o governo vai esbarrando nessa necessidade de comprovar um passado que para o Lula é mais glorioso do que para a maioria das pessoas. E Vera, ainda nessa linha de olhar para o retrovisor, né, o Lula também voltou a criticar a privatização da Eletrobras. Ele até chamou essa privatização de escárnio. Tem chance de conseguir reverter essa venda lá no Supremo, Vera? Não parece haver nenhuma disposição do Supremo de mexer nesse vespeiro, o Muniz, tanto que a ação em que a Advocacia Geral da União questiona cláusulas da privatização e pede para aumentar o poder de voto da União na empresa, ela foi impetrada em junho e até agora não teve grande andamento. Ela está ali meio em banho-maria no Supremo Tribunal Federal. Eu já ouvi ministros que dizem que é um vespeiro você mexer num negócio que já gerou efeitos, que isso daria um grande sinal sobre insegurança jurídica no país como um todo, afugentaria novos investimentos. Então, eu não vejo ali muita disposição em mexer. O Supremo ainda tenta ali alguma saída negociada, promover uma negociação entre os acionistas, as pessoas que compraram ali ações nessa privatização e o governo, enfim, mas simplesmente dar ganho de causa para o que pede o governo, acho complexo. O ministro Cássio Nunes Marques é o relator, então isso está ali na Câmara de Conciliação, eles estão tentando dar um jeito que não cheire a dissolução de contrato, a insegurança jurídica, alguma coisa assim. E o governo fica batendo nessa tecla. Hoje o Lula evocou uma série de coisas para falar de por que seria um erro. E ele falou, o Brasil segue cometendo equívocos e se não fosse isso, já seria tranquilamente a quinta maior economia do mundo. Eu não sei como a Petrobras nos moldes anteriores poderia ser uma alavanca para o Brasil impulsionar o seu crescimento, porque ela seguiu estatal por anos e anos e não foi essa grande alavanca, não era uma empresa que gerasse grandes investimentos, etc. Era um cabidão de emprego na sua grande maioria das subsidiárias, enfim, foi por muito tempo um cabide de emprego. Então, toda essa visão parece bastante equivocada. Vera, e por fim, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, chamou de distorcidas algumas informações que circulam sobre as articulações do governo na Vale. A gente falava sobre isso aqui ontem, né? O presidente Lula tentando emplacar o ex-ministro Guido Mantega no conselho da Vale. Consta que coube ao Alexandre Silveira essa missão de fazer essa costura, né? Sim, ele está negando, dizendo que não é dessa maneira, que o governo não quer impor a sua visão dentro da Vale, que não se trata disso, mas que é legítimo ao governo ter algum tipo de participação nos destinos de uma empresa da qual ele é acionista e que é uma empresa estratégica para o país, etc. Mas ele não desmentiu de todo. E não desmentiu o nome do Mantega de forma nenhuma, pelo contrário, deixou correr solta ali a ideia de que ele pode sim vir a ser integrante do conselho da empresa para depois passar a fazer parte ali das opções, de uma cartela de opções, inclusive para o comando da empresa lá na frente. O que eles estão tentando fazer é ganhar tempo, adiar essa troca de comando, renovar por só um ano o mandato do atual presidente da companhia até costurar um melhor nome para sucedê-lo em 2025. E se o Mantega já estiver no conselho, já seria meio caminho andado para isso. O fato é que o mercado reagiu mal a essa ideia. Os outros acionistas reagiram mal. A Bolsa teve ali um impacto da queda das ações da Vale, porque o Guido Mantega é alguém com um retrospecto bastante ruim em termos de entrega como ministro da Fazenda. A verdade é essa. O Alexandre Silveira louvou o fato dele ter sido o ministro da Fazenda mais longevo. Mas isso não quer dizer nada, porque ele legou uma recessão tremenda.
foi responsável aí por uma série de artifícios fiscais e contábeis que levaram, de alguma maneira, a que fosse justificado o impeachment da Dilma Rousseff. Enfim, toda a ação dele, mesmo nos fundos de pensão, é muito questionada, foi alvo de algumas operações da Polícia Federal também, por participação ali, que depois não foram adiante, etc. Mas ninguém também tem saudade dessa gestão do Manteiga. Não é uma gestão de grandes resultados para a economia brasileira. Ele estaria sendo apenas premiado pelo seu papel político, como uma pessoa leal ao Lula e leal ao PT. Então, tudo isso se insere nessa mesma visão dos dois casos anteriores, em que a gente vê o PT ainda preso à ideia de que essas empresas, Vale, Eletrobras, Petrobras, são campeãs nacionais, são empresas símbolo do Brasil e que têm de estar inseridas num projeto de desenvolvimento estatal a qualquer preço. E isso não é exatamente a realidade do Brasil. A Vale está privatizada há 26 anos, a privatização da Eletrobras, com falhas ou não, já aconteceu, e a Petrobras vinha num processo de assunção desses erros do passado e virar a página, e que está sendo, em grande parte, retrocedido nessa gestão. Então, tudo isso causa muita dúvida no mercado e contrasta com o tipo de condução na economia que o ministro da Fazenda vem tentando fazer. Essa é uma visão antiga do PT, dos anos Manteiga, Dilma, enquanto o Haddad tenta imprimir uma condução de política econômica que é mais semelhante à do Palocci no início do governo Lula I. Então tem aí um curto-circuito também de visões de economia. Ô Vera, as reações àquela decisão da Receita, né, de suspender um benefício tributário que é concedido para as igrejas, para os líderes religiosos, essas reações cresceram, né, de ontem para hoje. O ministro Fernando Haddad está até tentando fazer algumas costuras, dar algumas explicações, mas a oposição tem tratado essa iniciativa como uma guerra religiosa. É cabível essa argumentação para essa medida? Não, não é cabível, é pura desonestidade intelectual. E é usar de novo a religião como pano de fundo para outro tipo de pleito que não tem nada de religioso. Esses benefícios que foram dados de uma maneira absolutamente descabida, despropositada pelo Bolsonaro às vésperas da eleição. Já em julho de 2022, um escândalo, um de muitos escândalos, de coisas que ele fez no desespero para se reeleger e ainda assim não conseguiu se reeleger. O que foi concedido é que pastores e outros líderes religiosos não pagassem imposto de renda e nem contribuição previdenciária sobre os seus salários e outros tipos de recebimentos. Isso gerou uma renúncia fiscal para a União da ordem de 300 milhões de reais, ou seja, algo que impacta muito os cofres públicos. A área técnica da Receita foi solapada, não foi ouvida, numa decisão que foi eminentemente política e político-eleitoreira, usando um órgão de Estado, que é a Receita Federal, como uma catapulta eleitoral. Ou seja, o que se está fazendo agora é corrigir um verdadeiro crime eleitoral que foi cometido em 2022 pela gestão Bolsonaro. É que esse governo comunica tudo muito mal, e aí fez isso lá por meio de uma portaria, ninguém veio, ninguém falou nada, e abriram brecha para que todos os líderes religiosos com assentos em cargos políticos começassem a evocar uma guerra santa para se contrapor a algo que é de natureza meramente financeira, dinheirista, e a questão não é religiosa. O que eles não querem é perder mais um benefício, mais um privilégio que lhes foi concedido entre muitos, tá? Desde a Constituição, igrejas, e aí não estou falando só de evangélicas, igrejas em geral, não pagam IPTU. Depois de alguns anos passaram a não pagar IPVA para carros de igrejas. Há algum tempo também já tinha algum tipo de isenção sobre salários. E na reforma tributária recém-aprovada, passou também um regime especial para imposto, né, para o futuro IVA,
também para igrejas e outras agremiações religiosas. Então, não se pode dizer que já não sejam instituições amplamente beneficiadas com regimes especiais de tributação. E esse era mais um e que estava comprometendo a capacidade de arrecadação da União. Então, a medida é acertada do ponto de vista técnico, foi defendida por todos os sindicatos aí de auditores e de técnicos da Receita, e está sendo instrumentalizada essa discussão pela oposição para transformar em perseguição religiosa o que é simplesmente boa gestão da coisa pública, boa gestão do dinheiro público. A reforma tributária, como se bem observou, ela amplia, né, as isenções, porque além das igrejas, as entidades ligadas às igrejas também ganham a mesma isenção. As filantrópicas também, exatamente, é isso. Bom, Vera, você falou mais cedo sobre as medidas autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes contra o deputado Carlos Jordi e outras autoridades aí nessa fase de hoje da Operação Lesa Pátria. Vem mais por aí? Me parece que sim, Carol. Eu disse lá com o Sardenberg e a Cássia, e trago para quem não ouviu mais cedo, que uma fonte me disse que se trata de só o começo de uma nova etapa aí da Operação Lesa Pátria. Ela já está na sua 24ª fase, ainda vai ter outras, e agora só na 24ª fase ela começa a adentrar na questão dos financiadores, dos idealizadores, dos incitadores do ato de 8 de janeiro. O que a PF investigou e o Ministério Público endossou no pedido ao ministro Alexandre de Moraes, e que depois foi concedido por ele, é que haveria uma comunicação entre o deputado Carlos Jordi, que é líder da oposição, e um grupo ali de extrema-direita da região de Campos de Goytacazes, coordenado por um suplente de vereador, e que o deputado era uma espécie de comandante desse grupo, dava ordens, distribuía ali tarefas e autorizava algumas mobilizações. Outra das razões pelas quais ele foi incluído num pedido de busca e apreensão e quebra de sigilo e outras providências nessa fase é que ele chegou a se comunicar com esse líder que estava foragido, porque tinha mandado de prisão expedido, e não comunicou às autoridades o seu paradeiro, embora soubesse dele. Isso é considerado também um crime aí, um crime em potencial, né? Tem de ser investigado se ele cometeu um crime em razão dessa omissão. Então, parece ser o início. Houve uma certa apreensão sobre a possibilidade de Alexandre de Moraes decretar a prisão do deputado, mas isso não foi feito. Ele quer primeiro ver o que vem nessa busca e apreensão, pelo que eu apurei, para talvez depois decretar. O Sardenberg até me perguntou, precisaria de autorização da Câmara para ele pedir a prisão de um deputado? Porque a Câmara tem pleiteado isso e, por exemplo, se opôs quando foi decretada a prisão do deputado Daniel Silveira. Os ministros com os quais eu falei reservadamente reiteram que acham que não precisa de autorização prévia da Câmara dos Deputados. Então, de novo, pode ser que haja essa bola dividida caso as investigações avancem a ponto de o deputado ter a sua prisão preventiva pedida e concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, parece ter se aberto uma nova etapa. Ele não deverá ser o único, também não deverá ser o maior peixe desse cardume que vem aí. Então, podemos esperar fortes emoções para esse ano nesse capítulo. Quer dizer, seria um capítulo, então, dos incitadores, de quem incitou incitadores, financiadores, articuladores, todo esse pessoal, todos os peixes graúdos aí do aquário. Vamos ver. Música de hoje, Vera? Bom, o Lula tá nessa versão vintage, né? Voltando a 2005. Nada melhor do que um rei da voz ali da época de ouro do rádio, Calbi Peixoto. A música chama justamente Volta ao Passado. Tem esse cheirinho de naftalina. Parece que algumas pessoas estão com saudade de abrir o armário e sentir. A vida que eu vivi, as mãos me pudesse voltar. Se o tempo que eu perdi um dia tornasse a encontrar, saudade nunca mais
sentiria porque eu nunca mais ia perder você. Vozeirão, bom demais. Vera, obrigada. Boa noite pra você. Até amanhã. Obrigada, Carol, Muniz, até amanhã. Valeu, Vera, até.